talvez se eu ficasse de lado, né? Inspiração suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Bem, meus irmãos, acho que o tema hoje é um tema muito importante e a minha experiência é que quanto mais importante é um tema, mais difíceis ficam as condições da palestra. Então, acho que hoje eu vou me superar completamente, tendo em vista as dificuldades que estão surgindo, né? Mas, no sentido prático, a expressão do livro Autocultura à Luz do Ocultismo se refere à possibilidade do ser humano desenvolver a si mesmo, ao invés de esperar passivamente que a natureza faça seu trabalho. Existe um processo evolutivo em curso, pois a natureza não está à deriva. A maior síntese apresentada pela teosofia, ou talvez a mais audaciosa, tentativa de simplificar ou sintetizar a sabedoria divina, ou teosofia, como os gregos a chamavam, talvez tenha sido feita por Leadbeater em uma única linha: que Deus é bom, que o homem é imortal e que colhe o que semeia. Então, acho tão curta que vale a pena repetir que Deus é bom, que o homem é imortal e que colhe o que semeia. A terceira parte, os interessados conhecem como lei do karma, ou na Bíblia, em Gálatas 6:7, é dito que não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Portanto, não é um conceito novo na maneira ocidental de pensar, pois faz parte dos evangelhos canônicos, ou pelo menos do Novo Testamento, uma vez que é uma epístola de Paulo. Mas, de modo geral, também era dito pelo próprio Cristo que se deveria fazer aos outros o que se esperaria que, ou que nós gostaríamos que eles nos fizessem,
outras variantes da chamada regra de ouro, que reforçam essa ideia de que o caminho para a luz depende de uma harmonia com o meio ao nosso redor. A primeira parte de que Deus é bom, ou de que há leis que asseguram essa evolução universal, foi já estudada em capítulos anteriores, mesmo no prefácio. Essa ideia, porém, é um pouco diferente às vezes, quando as pessoas comparam com a última parte, ou seja, se filia mais a ideia de Platão, a responsabilidade é de quem escolhe, Deus está inocente nisso. Então, depende da nossa escolha acelerar o processo evolutivo ou, eventualmente, retardá-lo. O que significa sempre sofrimento, uma vez que essas filosofias admitem que a ignorância é a causa do mal. Isso é sustentado não só por Platão no diálogo Protágoras, mas acho que pelo próprio Cristo, quando dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso sim tem relação com a possibilidade do ser humano libertar-se do sofrimento, que é o objetivo dessa palestra. No capítulo 2º desse livro de autocultura que nos cabe hoje, se trata da constituição do ser humano. E afirmar que o homem é imortal é parcial, não é? Na verdade, a alma do homem é imortal porque sabemos que o corpo morre. Eu estou aqui a poucos metros do lugar onde repousarão cinzas do meu pai, porque neste ano ele foi, não é? Para regiões talvez mais luminosas, é o que essa ideia sustenta, mas, verdade seja dita, essa parte física do homem, obviamente, voltará ao pó, como também diz a Escritura em Eclesiastes, tá? Ou cinza, se vocês preferirem. Então, o que nos interessa especificamente é se é possível acelerar o processo de libertação do ser humano. Buda, Shankara, Patanjali, Krishna afirmam que a ignorância espiritual é a causa do mal. E acho, portanto, que nós temos que conhecer a nós mesmos para podermos sair dessa situação em que nos encontramos, que é a condição humana, como vocês sabem, frequentemente atormentada por sofrimentos diversos. E, essencialmente, porque não conhecemos a nós mesmos. Então, eu gosto de dizer que a ciência do yoga, do Dr. Time, é alcançada a partir de uma introdução que ele propõe em seu livro Autocultura. O Autocultura é escrito mais à forma ocidental e, no final, dedica alguns capítulos a uma introdução ao Yoga Sutra, que é o tema da minha tese. Como muitos aqui sabem, está agora disponível no repositório da Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? Então, se vocês botarem o meu nome, repositório FJF, já podem fazer o download. O ponto que nos alcança hoje, talvez, mais de perto,
seja justamente essa ideia de que o propósito da vida, ou da união de Purusha e Prakriti, é a conscientização pelo Purusha, o espírito, sua verdadeira natureza, que é o que nós chamamos de autoconhecimento, e do desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a Prakriti, ou a matéria com a qual o espírito se reveste. Só que dizer que o homem é imortal é talvez simplificar demais quando se sabe que o corpo físico é mortal. A maioria das pessoas costuma se satisfazer com a ideia de que a alma é imortal, então a constituição do ser humano passa a ser dual, corpo e alma. Né? Dizia um tio nosso que estava indo para o andar de cima. Né? Gostava da expressão dele, ele morreu com 99 anos e meio, mais ou menos. A gente estava fazendo torcida pelo 100, mas no final houve problemas. Aliás, eu só conheci 3 pessoas do meu convívio que passaram de 100 anos. Não estou falando do livro Guinness, nem de qualquer indivíduo que eu só conhecesse pela televisão ou coisa parecida. Estou falando de pessoas do meu convívio pessoal. Então, não é comum, é isso que eu estou querendo dizer, tendo em vista que acho que convivi com muitas pessoas ao longo dos meus 62 anos de idade, que as pessoas cheguem sequer aos 100 anos, certo? Então, afirmar que a alma do homem é imortal, para muitos satisfaz, para outros já acho que não sobra nada depois da morte e, portanto, não faz diferença. Mas esse é um ponto importante para nós se queremos compreender que tipo de ilusão é essa que nos prende ao mundo do sofrimento, talvez sem necessidade, ou que pelo menos nós criamos uma série de sofrimentos psicológicos, virtuais, ilusórios, que não precisariam existir se nós tivéssemos mais domínio de nós mesmos. Isso quer dizer autoconhecimento, que eu não posso dominar o que eu não conheço. Tá? Nessas condições, a gente entra num carro novo ou vai andar de bicicleta, tem que saber como é que funciona o freio, o pedal, sei lá, sou pena de não conseguir governar aquilo que se pretende dominar. Isso fica claro. Então, saber o que é uma emoção, para mim, é uma coisa fundamental. Mas se perguntarmos por aí o que é uma emoção, e eu acho que é uma pergunta que deveria ser simples, para ser respondida por uma criança, nem que fosse decorada de um livro, já no curso primário, agora chamam de fundamental, para vocês verem quanto tempo faz que eu estudei o assunto. E mesmo os adultos, se perguntados a respeito, em geral, não sabem me responder, ou titubeiam. Então, não vou fazer o constrangimento de perguntar isso agora. Emotion, em inglês, em suas variantes originais, línguas latinas, se referem a um movimento de dentro para fora, um ex, uma expansão. E para muitas pessoas começa até com um frio na barriga, sobe para o coração que bate mais rápido. Se chegar na garganta, às vezes perde a fala. Se chegar entre os olhos, a pessoa chora. Se sair pelo topo da cabeça, a pessoa desmaia. A emoção pode ter todos esses movimentos e outros mais, dependendo da sua circulação dentro dos canais vitais, não é? Meu Deus, o que eu fiz aqui com essa câmera agora? Me desculpem. Fui ajeitar a imagem e me perdi. Mas, como já dizia nosso querido e geminiano poeta
Fernando Pessoa, que traduzia os livros teosóficos com o codinome de Fernando de Castro, ele dizia: perdi-me dentro de mim mesmo, pois que eu era labirinto. Então, compreender que nós temos vários veículos que constituem a nossa consciência e que o assunto não é tão simples como apenas dizer corpo e alma, porque outros, como São Paulo, já dividiram em três. Falam, então, corpo, alma e espírito. Essa é a tradição bíblica, né? O espírito, ou pneuma, seria o sopro que nos anima. A alma, ou psique, seria essa parte, talvez, que pensa. E o corpo físico, ou o soma, é aquele que é consumido pelo tempo, é a parte mortal da nossa constituição. Surge, então, a seguinte questão. Perguntam ao indivíduo qual é a diferença entre espírito e alma, e ele já acha que as duas coisas são uma só, ou que dá no mesmo. Então, se vocês pegarem o livro do Dr. Time, ele divide, na verdade, em quatro, porque ele inclui Deus nisso. Então, ele põe a filosofia oriental a dizer Jiva, Jivatma, Atma e Paramatma. Então, personalidade, que abrange o corpo mortal. O Jivatma seria a individualidade ou a alma. Atma seria o espírito. A alma é imortal, o espírito é eterno. E a divindade é a origem dos anteriores, né? Paramatma. Se nós compreendermos que um é espelhado no outro, ou feito à imagem e semelhança, então nós estamos dando um grande passo na direção do autoconhecimento. O universo é um jogo de espelhos e nós temos que alinhar ou harmonizar essas partes entre si para poder escapar das zonas de atrito por ignorância que possam surgir entre elas. Eu preciso fazer o espírito se alinhar com Deus, a alma se alinhar com o espírito e o corpo se alinhar com a alma, o que quer dizer fazer suas vontades e não resistir ao seu chamado superior. Será que eu me faço claro? Toda vez que surge um conflito entre a personalidade e a voz da sua consciência, isso é desarmonia, sofrimento e pode gerar doença. Porque a doença surge por uma desarmonia do fluxo de energias vitais que está associado às condições de harmonia da alma. Hahnemann, o pai da homeopatia, dizia assim, coerentemente, que a alma adoece antes do que o corpo. Então, se nós queremos curar nós mesmos, nós temos que nos autoconhecer, nos autocompreender. Uma emoção, vou voltar ao ponto do corpo emocional ou corpo astral, porque a teosofia fala em 7 corpos, e nós vamos, nesse livro, estudar cada um deles, como trabalhá-los, como cultivá-los, para produzir essa harmonia que nos liberta. Dá para entender qual é o escopo do nosso estudo? Então, o primeiro ponto a ser enfatizado hoje, nesse capítulo 2, é que o ser humano é mais do que uma mera dualidade, ele é um setenário. Então, a emoção é uma combinação de elementos mentais e elementos sensoriais. Ela tem a associação com a sensação de prazer e dor, ao mesmo tempo que a memória do prazer e a memória da dor são coisas mentais.
dá para entender que, se eu associo a memória com o prazer, surge a atração, e por querer repetir, e que, se eu associo a memória com a dor, surge a repulsão, por querer evitar. Isso é básico na compreensão do ser humano. Existem emoções de atração e emoções de repulsão, certo? As primeiras são, por exemplo, a devoção, o amor e a benevolência, enquanto que as segundas são, por exemplo, o medo, o ódio e o desprezo. Então, dependendo se o meu relacionamento se volta para um ser que eu considere do mesmo poder ou força que eu, por hipótese, talvez, o cônjuge, aí nós chamamos de amor. Quando é em relação a um filho recém-nascido, a relação é muito assimétrica em poder, por causa da fragilidade da criança. Aí nós dizemos que o pai ou a mãe tem benevolência, tem compaixão pelo filho, e o filho tem admiração, devoção pelos pais. À medida que os pais vão crescendo, essas emoções vão também mudando. Tá? E o mesmo se sente em relação a Deus, que é muito mais poderoso do que nós. Existe uma escadaria aí, e as emoções respeitam essa hierarquia. Eu acho que são fatores importantes a considerar. Além disso, eu vou mostrar para vocês o diagrama do Dr. Taine, mas queria lembrar a todos que é por causa da dupla natureza, ou natureza híbrida da emoção, que nós podemos modificá-la por estímulo mental ou por estímulo físico, certo? Ou seja, eu posso comprar uma emoção acionando sensações físicas, mas elas vão cessar quando cessar o estímulo externo, que é o que a maioria das pessoas faz. Aí tem que repetir, reforçar, comprar mais. Por isso, a grande questão do dinheiro para comprar o prazer ou fugir do desconforto ou da dor. É o que as pessoas geralmente fazem. Mas o caminho espiritual sugere algo mais duradouro. Ou seja, se eu aprender a concentrar a mente na memória das coisas que são agradáveis, ou conseguir perdoar ou esquecer as desagradáveis, e isso se faz pela escolha da memória que eu aciono, está associado aos primeiros níveis de concentração do processo meditativo. Então, eu posso governar as minhas emoções de dentro para fora, ao invés de ficar dependente de um estímulo de fora para dentro. Será que com isso eu me faço claro? Se a emoção ou o desejo são misturas de elementos da sensação e elementos da memória, tem que haver a possibilidade de um reconhecimento. Se não é emoção, aí é uma sensação passageira. Quando eu recordo, quando eu lembro, reconheço, isso é até um cachorrinho quando abana o rabo, porque reconheceu o dono, ele está sentindo uma emoção. É diferente ele encontrar um estranho, que muitas vezes ele também pode estar suspeitando, mas aí é uma sensação passageira, porque não conhece ainda aquela criatura. Se ela for embora, aquilo morre também, não é? Mas quando existe o elemento da recordação,
aí nós estamos entrando no território das emoções e, evidentemente, tem um fator de memória que é mental. Então, só dizer que é corpo e alma não vai entrar nesse detalhamento que eu acho muito importante. Dá para entender por que a teosofia insiste em falar em 7 partes e não em 2? Volto a dizer, para a maioria das pessoas, basta crer que existe uma alma imortal, eles não se preocupam mais com autocultura nenhuma. Depois da morte, a gente pega um balão, como se fosse de hélio, sobe para o céu, andar de cima e acabou. É uma espécie de consolo para a morte. Um teósofo ou um buscador da libertação do sofrimento, ele está preocupado em conquistar a felicidade em vida. E, portanto, ele vai buscar, pela meditação, o autoconhecimento para compreender como se libertar de sofrimentos que são virtuais ou criados pela própria mente. Isso faz sentido? Vou insistir neste ponto. Vamos supor que uma pessoa sente medo, é uma emoção de repulsão. Até aí, acho que todos concordam que é uma emoção desagradável. Embora o ser humano seja tão complexo, entre aquelas suas 7 camadas, invólucros, veículos ou corpos, como prefiram chamar, as partes superiores chamadas de partes da alma, como chamava Platão, também não é uma novidade. A República de Platão tem 2.400 anos. Não é o Ricardo que resolveu inventar isso agora, não é? Essa é uma sabedoria antiga ou divina da origem dos tempos em que as coisas foram criadas. Então, não se esconde a pretensão de que ela é encontrável em todas as grandes religiões e filosofias da antiguidade. Se modernamente se afastaram dos referenciais divinos, isso é talvez um assunto a discutir, mas que na sabedoria antiga se encontra isso na base de todas as religiões, com certeza se pode demonstrar. É, aliás, a proposta de Blavatsky demonstrar essa unidade fundamental e essencial de todas as religiões e enfatizada na Carta do Mahachohan, que, uma vez libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais e das concepções antropomórficas e dos sacerdotes assalariados, todas as religiões se mostrarão essencialmente idênticas em seu significado esotérico interno. Essa também uma proposição muito importante da carta referida. Então, voltando ao nosso ponto básico, conquistar a mente e a capacidade de concentração é o início da libertação do sofrimento. Isso se dá, então, claro, por um aspecto prático, mas também é necessário, principalmente para o principiante, um conhecimento teórico de que tipo de força ele deve invocar, pôr em ação, que tipo de exercício ele deve fazer para que esse poder de concentração se desenvolva e como aplicá-lo, chamado poder da mente. E isso aparece em todas as religiões, seja com o nome de oração, prece, meditação e diversos exercícios espirituais correlatos. Então, também não é uma novidade. O que nós estamos tentando estudar na Constituição Humana e que vai ser detalhado ao longo do ano, a gente pretende fazer aproximadamente uma palestra por mês,
é estudar cada um desses 7 veículos, estão enumerados na página 33 do livro do Dr. Time. Eu vou pedir desculpas a vocês, eu não pude usar o computador hoje, vocês viram que as condições técnicas foram complexas. Mas, por outro lado, se vocês vão fazer o curso, vão comprar o livro e olhar a página 33, o que é melhor do que eu mostrar num relance aqui para vocês. Não sei se as edições têm diferente paginação. E talvez o mais importante dos diagramas na página 35, quando ele mostra que os mundos estão dentro de mundos, tá? Uns dentro dos outros. Então, parte da minha tese era demonstrar isto, até que parte delas, 60 páginas, foram cortadas fora. Mas vocês vão encontrar ainda no capítulo 3, também, se tiverem curiosidade, a enumeração dos lokas ou mundos, do que a teosofia faz basicamente um apanhado e traduz em linguagem que o ocidental compreenda melhor. Então, só dizer que ao andar de cima, para um teósofo, não é suficiente, porque ele quer saber o que fazer em cada um desses andares, como se preparar para cada estágio, ainda em vida, e não descobrir depois, por acidente, o que aconteceu quando ele morrer. Tem gente que diz, não, se existir alguma coisa, a gente espera a morte e depois vê o que acontece. Bom, em geral, os erros já foram cometidos e a gente vai colher as consequências, né? Então, na página 41 do nosso livro Tradição, Sabedoria, meu Deus, está difícil mostrar a você, eu adaptei aquele diagrama do Dr. Time que acabei de mostrar com uma explicitação maior dos lokas. Nosso livro chegou agora à 5ª edição, nesse caso está na página 41. Então, para quem gosta dessa correspondência, o físico corresponde ao Burloka, o emocional ao Buvarloka, o mental ao Svarloka, o intuicional ao Mahaloka, o espiritual ao Janaloka, o monádico ao Taparloka e o divino ao Satyaloka, o mundo da verdade, literalmente. Então, para que nós compreendamos que o ser humano, segundo a visão teosófica, é um espelhamento de Deus e que, na verdade, o que não é muito comum de se encontrar em outras tradições, ele é um Deus em treinamento. Isso está dito por Jesus, não é? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Marcos 5:48. Se atribuímos valor de autoridade à escritura cristã, está no Evangelho, em linguagem imperativa. Portanto, é posto não como uma escolha, mas como um mandamento. E eu diria, talvez, um 11º ou 12º mandamento, que ainda tem aquele de amai a uns ou os outros, como eu vos tenho amado, né? Que também está no imperativo e que excede as propostas feitas por Moisés no Decálogo, né? Então, os 10 mandamentos foram acrescidos, eu suponho, pela sabedoria do Cristo, em mais estes 2. O desafio que é tornar-se perfeito como Deus, vou lembrar vocês de novo, sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, é um processo de autocultura extraordinário. Não é? Acho uma das evidências de que, no princípio, o cristianismo primitivo continha o ensinamento da reencarnação. Pelo menos o padre Orígenes de Alexandria, um dos seus principais doutores no cristianismo primitivo, sustentava essa doutrina que, dizem, ele aprendeu de São Clemente de Alexandria, que era outro destes doutores. Eu evidenciei isso em 20 páginas na minha
dissertação de filosofia na UNB, na Universidade de Brasília. Então, também está no respectivo repositório, acessível, se vocês botarem Ricardo Lima, UNB, repositório, etc., botarem talvez 2014, que é o ano da publicação, já podem ir da página 89 até praticamente a página 100, uma dissertação sobre o tema da reencarnação no cristianismo primitivo. E era esotérica, não era totalmente acessível. Mas é importante para o estudante de ocultismo, né? Jesus dizia em Marcos 4, 11, 12, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, portanto, não eram os discípulos escolhidos e seu círculo, essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam, e não lhes sejam perdoados os pecados. Estranho, melhor talvez explicado no mesmo capítulo, versículos 33, 34, e por meio de parábolas tais, falava às multidões, segundo tinham capacidade de entender. Mas sem parábolas nunca lhes falava. Aos seus discípulos, porém, revelava todas as coisas. Então, visivelmente, dois níveis de ensinamento. Um, público e parabólico, outro, esotérico ou oculto. Então, nós vamos entrar no cristianismo esotérico ou no ocultismo de um modo geral, indo além daquilo que é normalmente conhecido pelo ser humano comum. Então, embora eu tenha escrito muito sobre a sobrevivência da alma, não é o objetivo deste curso. Se me faz claro, se dá isso mais ou menos como já demonstrado, dentro do alcance que a intuição pode, evidentemente, perceber. Porém, se vocês observarem 1 minuto de meditação, seja a mente de vocês, notarão que, eventualmente, querem colocar o pensamento num lugar e ele vai para outro. Como é possível? Se nós fôssemos o próprio pensamento, como parece subentendido na frase de Descartes, penso, logo existo, então eu sou pensamento, devo depreender isto. Então, se eu fosse o pensamento, não seria possível haver um conflito entre o que pensa e o pensamento. Ou eu querer pôr a mente num lugar e a mente ir para o outro. Será que vocês entendem por que é necessário estudar os 7 níveis ou invólucros da consciência? Senão, eu não compreendo o que eu estou fazendo na meditação. Se eu disser, não, só existe alma e corpo, não, o assunto da meditação e do auto parece que não me interessa. Eu não estou querendo me debruçar no estudo da minha própria natureza, ou o que é pior, como dizia muito bem Fernando Pessoa, que citamos, perdi-me dentro de mim mesmo, pois que eu era labirinto. Como é possível haver contradição no ser humano? Esse é o primeiro capítulo do nosso livro Tradição Sabedoria. Se não houver diversas partes e, eventualmente, com interesses conflituosos. Então, a comparação oriental é de uma biga puxada por cavalos, né? A biga de Krishna, de Sri Krishna, e ele tem que alinhar os cavalos para levar a biga ao campo de batalha de Kurukshetra. Quem leu já a Bhagavad Gita sabe que eu estou me referindo. E a passagem upanishádica correlata, diz, saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem.
que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos. As estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Quer dizer, o desejo vai para um lado, o cocheiro quer ir para o outro, o passageiro pagou a passagem para ir para outro lugar, mas o cocheiro está bêbado, quem manda é o cavalo sai da estrada com a carruagem que quebra a roda. É uma confusão a vida humana, enquanto nós não compreendemos como funciona a carruagem, como funciona o que nesse é o cavalo para ser forte, domesticado, né? Então estamos falando do corpo físico, das emoções. O cocheiro deveria ser a mente, se está desatento, o cavalo tira a carruagem da estrada. A mente inferior, às vezes, não está interessada nas aspirações do passageiro, que representa a sua parte superior, ou a sua alma imortal, não ouve as vontades do passageiro. Então, nós temos um cocheiro rebelde, um cavalo que, na sua ignorância, nem sabe o que está fazendo, e uma carruagem que geralmente paga o preço do desgoverno das faculdades superiores. Ou seja, o corpo adoece porque a mente e as emoções estão em contradição. Será que eu estou usando um exemplo clássico adequado? É. Então, se os sábios que escreveram o Katha Upanishad escolheram essa parábola, eu acredito que ela seja talvez mais fácil de explicar para o principiante do que explicar o que é o corpo astral, o mental inferior, o mental superior ou causal, o búdico e o átmico. Mas, ao longo do curso, nós vamos desenvolver esse estudo no livro Autocultura à Luz do Ocultismo. A nossa intenção hoje é introduzir as demandas e a compreensão de que as partes que nos constituem não estão necessariamente em harmonia porque não querem necessariamente as mesmas coisas. O corpo físico quer, em geral, como diz o Aos Pés do Mestre, caminhar, passear, comer e beber, descansar. Né? Quando há uma tarefa mais árdua, ele deixa para outro fazer, ele não quer se cansar. Chama-se isso preguiça. O corpo emocional frequentemente busca sensações intensas, geralmente associadas a gula, a luxúria e a ira, que ocorre quando as duas anteriores foram, de alguma forma, bloqueadas, impedidas ou frustradas. Então, se a pessoa está frustrada com seus desejos, aí ela quer brigar. Né? Não sei se vocês já viram isso. Porque uma pessoa que está bem consigo mesmo não quer brigar com ninguém. Mas se vocês leem o jornal, sabem que as pessoas estão brigando o tempo todo e, quando não é uma guerra entre países, é o setor policial e os boletins de ocorrência na delegacia. Quando é a coisa mais branda, se diz, então, que é violência doméstica. Nem sempre é branda, mas nem sempre é publicada. Né? Começa por coisas pequenas e pode ir numa escalada incontrolável. Então, compreender o que é a irritação, o que é a frustração e como, pela meditação, se pode trabalhar o medo, a frustração, etc. e tal, esse é o tema de libertação do sofrimento desnecessário que eu estava falando, que surge da ignorância sobre a nossa constituição interna. Será que esse é um exemplo adequado? Então, se nós pegarmos o capítulo 2 do Dr. Time, que começa a página 31,
Ele diz que o homem tem uma constituição complexa, operando em diversos veículos da consciência. Qual é a evidência disso? Que esses veículos podem entrar em conflito entre si e a gente pode adoecer. Porque se eles entram em conflito entre si, aí você não consegue nem dormir, aí tem que tomar um calmante. Certo? Por que um cachorro, um gato vai entender a complicação de um ser humano? Eles deitam e dormem, eles levantam e comem, procriam, e aí terminou a vida. É um mero segmento de instintos que não entram em conflito. Mas o ser humano, um dia quer, outro dia não quer, outro dia deixou de querer, aí ele está frustrado, aí ficou entediado, aí queria mais, ou agora não quer mais. Então, vai explicar para o cachorro do Elvis Presley por que o dono dele se matou se a geladeira estava cheia. Porque para o cachorro, se a geladeira está cheia, a vida está ganha. Mas a minha esposa, com razão, diz que meu exemplo é demodé. Então, eu posso variar o exemplo. Citar a Amy Winehouse, a Whitney Houston, com seus inúmeros Grammys e o banheiro que devia ter até torneiras de ouro, no qual ela morreu afogada dentro da própria banheira por uma overdose. Então, uma pessoa que conquistou Grammys, que conquistou o mundo da fama, que tem dinheiro abundante, eu perguntaria o que falta para essa pessoa ser feliz. Eu respondo também com a sabedoria antiga: autoconhecimento. Ou uma pessoa governa seus desejos ou é governada por eles. A maioria das pessoas considera que ser livre é ser governado pelos desejos de fazer-lhes as suas vontades. Então, é uma escravidão, né? Se eu não posso escolher meu desejo, eu sou escravo dele. É isso que diz, suponho, Jesus em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto eu não conheço a mim mesmo, ou como operam as leis da natureza sobre a minha própria natureza pessoal, eu sou um escravo da matéria ou dos desejos e de uma série de sofrimentos que seriam desnecessários se eu tivesse sabedoria. Então, o assunto da autocultura não é um assunto apenas teórico. Este é um livro essencialmente prático. Claro que ele tem uma base de teoria que eu estou tentando explorar. Tememos perder o contato com o plano físico, diz o Dr. Tyler. Tememos ser privados de suas alegrias efêmeras ou passageiras, sem entender que o físico é o mais grosseiro de todos os planos e a vida é um reflexo distorcido e melancólico dos inimagináveis esplendores associados aos reinos mais elevados do espírito. Por isso, nós não conseguimos nos contentar com as alegrias passageiras desse mundo, porque nós temos sede do infinito. Porque a nossa natureza é eterna e infinita. Nenhum prazer que esse mundo possa oferecer poderá nos satisfazer para sempre. É por isso também dito, por exemplo, por Orígenes de Alexandria, que nós somos anjos caídos com saudades de Deus. Nossas asas se atrofiaram, ou, para citar Blavatsky, no ocultismo prático, somos vermes da terra porque nossas aspirações rastejam no chão. Enquanto nós não erguermos a nossa vida para os esplendores espirituais, nós vamos continuando a rastejar o viver, na melhor das hipóteses, como minhoca, para não dizer serpente. Então, este simbolismo
de que há esplendores associados aos reinos mais elevados do espírito, ou, como dizia São Paulo, até que todos nós atinjamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à plena medida da estatura do Cristo, em Efésios 4:13, ele nos invoca essa perfeição latente e esse anseio de perfeição que mora no coração humano, a ponto de Blavatsky afirmar que meditação é o anseio do homem interior pelo infinito. Nenhuma das coisas do mundo consegue nos entreter muito tempo e já estamos nós entediados. E aí as pessoas vão buscando coisas mais intensas e quando chegam na bebida ou nas drogas, a escalada de quantidade e dosagem pode nos levar até a morte, principalmente com as drogas sofisticadas, e nos tempos do Cristo e do Buda eram, então, graças a Deus, desconhecidas. Mas o ser humano, o Brasil já tem, na verdade, um governo paralelo. Quem manda, muitas vezes, é o morro e não a Constituição. Nem vou entrar nesse detalhe num ano que tem a característica atual até eleitoral, mas vocês sabem que a questão é complexa, porque o ser humano, às vezes, não quer respeitar a lei, ele quer mesmo a transgressão. E, com isso, ele aposta no sofrimento e não na libertação. É triste, mas é assim, porque é mais fácil comprar com dinheiro uma sensação passageira do que cultivar com a meditação um estado permanente de tranquilidade. Só que, como já se disse, por ser permanente, ele é muito mais valioso do que qualquer sensação que é passageira e vai nos deixar no abandono e à deriva, sempre exigindo repetição e doses mais fortes. Estou exagerando? Então, é esse autoconhecimento e essa libertação progressiva das necessidades da alma em favor do espírito, que é eterno, e a capacidade de compreender que mesmo a alma precisa se alinhar à eternidade e não viver apenas voltada para assuntos passageiros do mundo material, é que distingue a alma, apesar de imortal, do espírito, que é eterno e sempre voltado a Deus. Então, aqueles que não conseguem distinguir uma coisa com a outra chamam de evolução espiritual o que, na verdade, é a evolução da alma na direção do espírito, pois que se o espírito é eterno e atemporal, por estar fora do tempo, ele não sofre variação. Portanto, ele não pode evoluir. Certo? Nós usamos essa expressão frequentemente de evolução espiritual, mas se vocês pararem para pensar, é um contrassenso dos próprios conceitos. Se o espírito está fora do tempo, não pode haver a mudança que caracteriza a evolução. Mas isto sim que a alma vai se alinhando ou se inspirando na direção do espírito, e é ela que cresce, é ela que, na verdade, evolui. O pessoal está meio entusiasmado aqui. Mas, aos pouquinhos, nós vamos compreendendo a natureza desse esforço para a nossa libertação, creio eu. E ele, então, refere na página 36, aquela expressão que eu usei, que é a personalidade, a individualidade, a mônada e o logos
ou Deus são chamados, respectivamente, de Jiva, Jivatma, Atma e Paramatma na terminologia hindu. E um é espelho do outro. Então, Pai, Filho e Espírito Santo se espelham em vontade, amor e sabedoria, que no nível da alma, não é? E na personalidade, às vezes acabam virando apenas desejo, vamos chamar paixão e astúcia. Então, quando manifestados nos níveis inferiores, às vezes quase não se reconhece a origem espiritual, porque a paixão é passageira e manipuladora, a astúcia é a causa da corrupção e do egoísmo, e o desejo, frequentemente, até da escravidão humana. Então, se nós não conseguirmos alinhar o desejo com a vontade, a paixão com o amor e a astúcia com a sabedoria, eu não garanto nem a duração do casamento de vocês, se é que vai chegar a tanto, e, eventualmente, ao contrário, pode acabar na delegacia de polícia ou no presídio, eventualmente no manicômio, se o conflito entre as partes passar de um certo limite. Ou as pessoas acabam com as próprias vidas, seja pelo suicídio, seja se suicidando diariamente, com uma série de transgressões à sua própria saúde. Uns fumando, outros bebendo, outros, enfim, que eu posso dizer quando chega nas drogas sintéticas. Mas muitas pessoas não param para pensar o que estão fazendo com o próprio corpo. E já foi definida uma vez a saúde como aquela que o ser humano ainda não conseguiu destruir. O que só espelha esse fator de contradição entre o corpo e as leis da natureza, que evidentemente não vem do corpo, mas das emoções e dos pensamentos à deriva. O corpo quer dormir. Eu tinha uma namorada libriana, ou sei lá se aquilo não chegou a tanto, mas ela era capaz de dançar a noite inteira. Uma vez eu perguntei a ela se ela não cansava, e ela me respondeu que às vezes o joelho dava uma enfraquecida, mas aí vinha a música e ela esquecia de tudo. Então, era incansável, uma pilha alcalina. Eu lamento informar que isso não durou muito tempo, que eu não consegui acompanhar o ritmo da moça, tá? Porque não me parecia muito saudável. Acho que um estímulo eventual é bom, mas viver só o sabor disso leva a um tédio, não é? Isso depende, volto a dizer de novo, das aspirações e do despertar das faculdades da alma de cada um. Por outro lado, se nós formos tirar isso da pessoa comum, ela se sente morta, a menos que antes ela comece por um processo de autocultura a despertar e perceber suas outras necessidades que precisam ser cultivadas. Então, esse é um jogo de xadrez complicado. Aliás, não sei se vocês sabem que o jogo de xadrez vem da Índia. Os peões são o corpo físico, os cavalos são o corpo astral, os dizer, o bispo é a mente inferior, a torre é a mente superior, né? A rainha é a intuição e o rei é a Atma, o espírito. Então, são simbolismos usados pelos antigos para mostrar as faculdades progressivas e as diferentes necessidades de movimento de cada uma das peças, para educar por meio parabólico a percepção do homem comum. E quem não consegue entender a complexidade do jogo de xadrez também vai achar que a vida é muito simples.
Mas quando existem todas essas forças operando dentro de nós, não é? E elas entram em conflito entre si, se nós não tivermos sabedoria para dosar o que vai para o físico, o que vai para o emocional, para o mental, para os desejos ou apetites, tudo tem o seu lugar e a sua proporção. Mas a arte de pôr equilíbrio nisso é uma sabedoria divina. E isso começa com a autocultura. E esse simbolismo, vejam só, é muito rico. Então, diz o Dr. Taimini, o componente seguinte de nossa constituição interna é a individualidade. Quer dizer, depois de falar da parte mortal do ser humano, que é a que todos conhecem, os nossos desejos, apetites, a tal da paixão do desejo e da astúcia, ele diz o eu superior, também chamado ego jivatma, eu chamaria também alma na tradição cristã, opera através dos veículos causal, búdico e átomo. Então, para citar o evento recém-ocorrido, um nos traz o incenso, o outro a mirra e o outro o ouro espiritual. Tá? São o símbolo dos 3 reis magos. A individualidade representa o elemento espiritual do homem, o eu imortal que subsiste de uma vida para outra. Não que não se possa fazer autocultura sem aceitar a doutrina da reencarnação, porque é claro que muitas religiões fazem isso sem entrar em esses elementos filosóficos doutrinários, mas há o risco da pessoa querer resolver essa equação em 70, 80 anos, talvez 100, como eu disse, só conheci 3 que cruzaram a linha do 100. Tá? E então, aquela autocultura fica tolhida a um horizonte de questões mais banais e pouco duradouras, onde a maioria das pessoas desperdiça toda a sua existência. E o resultado é que pouco vão se esforçar por algo maior, e aí cai naquela classificação de Blavatsky, que rastejam no chão. Né? E depois, quando morrem, acaba tudo, ou na perspectiva deles parece que tudo acabou, quando, na verdade, a perspectiva é que está errada e haverá ainda uma cobrança das partes subdesenvolvidas e, inconscientemente, os seus desejos vão levar a pessoa a reencarnar, sabe lá em que condições? Porque não foi planificado, planejado, orientado o esforço progressivo do autodesenvolvimento. Então, ele diz que são latentes no interior do ser humano durante milênios da sua evolução esses chamados internos ao que é mais nobre, ao que é eterno, ao que nos chama a uma vida de maior amor, sabedoria e autodomínio ou força de vontade. Tá? Daí cita Idílio do Lótus Branco, que a alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. E aí a ideia do espelhamento é essencial para se entender que tudo é feito à imagem e semelhança de Deus com diferentes graus de, vamos dizer, nitidez, vai perdendo os pixels, tá? Para usar a linguagem moderna, cada vez fica mais borrado, até que chega no mundo físico, é um borrão só. Né? Então, cadê o amor divino? Virou uma paixão egoísta. Cadê a sabedoria divina? Virou uma astúcia manipuladora. Né? E assim, vocês vão vendo que até a vontade vira um desejo passageiro, não tem mais perseverança, não tem paciência. Então, os seres humanos começam a se acotovelar, competir, se autodestruir, porque tem um anseio divino, mas não sabem orientá-lo. Não sei se me faço claro nesse sentido.
Não somente o inferior reflete o superior, ele cita aqui o axioma egípcio clássico, ou hermético, como em cima, assim é embaixo, na página 39, é a ideia do espelho que estamos aqui referindo. Não somente o inferior reflete o superior, mas também tudo quanto se passa nos planos inferiores tem seu impacto e sua influência nos planos superiores. Ou, como dizia o Cristo, o que se casa no mundo físico reflete no espiritual e assim por diante. O interno e o externo, o superior e o inferior, parecem estar agindo e reagindo mutuamente a todo instante, a todo momento, efetuando entre si o processo que vemos como evolução em desenvolvimento. Se eu impedir ou obstaculizar o florescimento dos meus talentos naturais e do meu processo evolutivo em busca da missão do crescimento da minha alma, eu vou me sentir entediado, sem significado na vida, sem horizonte. E, dessa forma, de alguma maneira, nós temos que aprender a treinar e orientar o crescimento desses talentos e não deixar eles engavetados sem saber o que fazer com eles. Se temos um casaco, diz o Dr. Taime, velho, que rasgou, não nos sentimos infelizes, pois sabemos que podemos jogá-lo fora e obter outro. Mas, se nosso corpo envelhece, sentimos-nos infelizes como se tudo tivesse acabado para nós. Por quê? Porque nos identificamos com o corpo físico, mesmo sabendo que ele é apenas um instrumento. Então, chegou a hora de desenvolver. Tudo bem que a pessoa queira conhecer o mundo até os 40, 50, mas em um certo momento, a pessoa tem que olhar para dentro de si mesma e olhar seu crescimento espiritual. Depois reclamam que na sociedade teosófica se atraem poucos jovens, mas nem todos os jovens têm um chamado assim, para as questões que a idade depois vai reclamar. Quanto antes eu puder começar esse alinhamento da vida, menor vai ser a mudança que eu vou ter que fazer, e também tem gente que chega aos 50, 60, já não quer mais mudar nada. Aí se apela para a ideia de que cachorro velho não aprende truque novo e acaba a encarnação quase do mesmo jeito que começou. Então, a menos que um dia nós nos determinemos a fazer uma autocultura programada, inspirada, ou pelo menos conhecer como funciona, como é que uma pessoa vive, não é? Bom, a maioria das pessoas sai por aí usando os aparelhos comprados sem nunca ter lido o manual de instruções. Depois se admiram, não é? Que queimou, que estragou. Eu me lembro sempre de um amigo que trabalhava lá numa Anatel, uma dessas companhias, não vem ao caso, de telefone, e chegou uma senhora, acho que era faxineira, não sei, a julgar pela solicitação dela, disse que o celular dela não estava funcionando. Aí esse meu amigo perguntou, e o que aconteceu? Não, pois eu estava fazendo a faxina e o celular caiu dentro do balde. Bom, aí já foi um problema, não é? Aí eu disse, sim, então, a senhora botou para secar no sol? Eu acelerei isso, eu botei no micro-ondas, secou ligeirinho. Então, a gente tem que dar graças a Deus que o troço não explodiu, que as pessoas têm uma alta tecnologia na mão e não sabem usar. E o ser humano é muito parecido, não tem paciência de estudar o manual de instruções, não sabe como funciona. E aí, depois se admiram que estão doentes, que estão desmotivados, que estão isso, estão aquilo, e acham o assunto da autocultura uma coisa para velho chato. Deve ser o meu caso, se não for um eco chato. Tá? Então, eu recomendo de viva voz aqui o livro Autocultura Lusotil, inclusive como uma introdução ao Yoga Sutra de Patanjali. Dr. Taimini acrescenta, o verdadeiro problema da vida espiritual é, de certo modo, deslocar para a individualidade ou alma o foco da consciência
situado na personalidade, ou seja, na parte mortal do ser humano. E desse centro derivará a vida usando a personalidade como um mero instrumento dos planos, nos planos inferiores. A imortalidade e a paz nunca são encontráveis na esfera da personalidade e é inútil procurá-las aí. Nada que nós conquistemos no mundo, seja, perguntem isso para o Elvis Presley, para Marilyn Monroe, para Whitney Houston ou para Amy Winehouse, ou sei lá para quem mais, todos que atingiram toda a glória que o mundo pode oferecer e acabaram de maneira absolutamente trágica. Nem o Michael Jackson conseguiu escapar de dívida, sendo o maior vendedor de discos do mundo, na história, mas conseguir aquele Dreamland, que, aliás, era um troço que consumiu todo o dinheiro dele. E o sonho sempre é maior que o dinheiro que a pessoa tem, nunca a pessoa está satisfeita, então fica a vida inteira correndo atrás de um carrossel de desejo e acaba se sentindo miserável, ou como o Michael Jackson, que fazia show para pagar o juro da dívida, porque a dívida inteira ele já nem imaginava mais ser possível pagar. Se é que vocês entendem do que eu estou falando, porque suponho que pessoas ricas como vocês não têm esses problemas. Então, assim, o sábio que compreende esse fato e sabe que está navegando num barco destinado a afundar um dia, aproveita a primeira oportunidade para encontrar terra firme, de onde possa olhar com calma o encapelado oceano da existência, um mar bravio, uma tempestade, né? Essa terra firme é a consciência espiritual que está em nosso interior e que é o nosso verdadeiro lar. Entrarás na luz, mas nunca tocarás a chama. Nós temos um processo evolutivo de nos tornar divindade, mas sempre num processo que, por ser infinito, ele não acaba, certo? Cumpre também lembrar ao leitor que a evolução espiritual significa deslocar o centro da consciência em direção ao centro divino do nosso ser e compreender de maneira cada vez mais real a nossa própria divindade. Então, ficam todos convidados a dar uma olhadinha nesse magnífico livro, Autocultura, Luz do Ocultismo. Se acharem que precisam de alguns fundamentos, eu recomendo suspeitamente o meu próprio livro, A Tradição Sabedoria. Pior seria se eu nem acreditasse no meu próprio livro, que aí seria uma vergonha completa, né? Mas é uma tentativa de um livro introduzir o outro, e a Autocultura, por sua vez, introduz a ciência do yoga do Dr. Time, que é um comentário aos milenares Yoga Sutras de Patanjali, ou seja, a origem da escola do yoga como darshana na tradição hindu. Então, é o livro mais clássico de todos os clássicos do yoga na sua história. Não é um livro, é claro, tão fácil para o principiante, e por isso eu recomendo seguir na ordem sugerida. Para quem quer mais detalhes, eu diria começar pela nosso mingauzinho aos pés do mestre, do Krishnamurti. Pois vocês dão uma aventurada nas bases da tradição sabedoria, de autoria do Pedro Oliveira e também nossa, e depois eu recomendo o Dr. Time, o Autocultura, que já vai para o campo prático, né? E a ciência do yoga é um plus para quem quiser mergulhar em águas mais profundas. Não sei se fiz uma boa apresentação em condições, no mínimo, limitadas, como vocês todos testemunharam. Quase foi à luz de velas, mas eu fugi para a sala, onde eu não estava exatamente muito aparelhado, mas vocês tiveram a paciência de sobreviver a um mar tempestuoso. Aliás, eu estou próximo do mar. Então, fica o meu agradecimento à paciência de todos. Se houver perguntas, considerações, comentários ou divergência,
a palavra é vossa. Eu só peço que a Lili conduza os questionamentos, porque, de fato, eu, no celular, não tenho condições de acessar com facilidade nem os textos, nem a visão de todos ao mesmo tempo. Eu estou aqui como uma tartaruga dentro da casca. Se alguém pode me ajudar, por favor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Foi ótimo mais uma vez. Gratidão. E tá dando para te ver super bem, viu? A luz aí tá boa. Acho que deve ser a interior que tá ajudando. Ô, Ricardo, nós temos aqui no chatzinho, na verdade, nenhuma pergunta, mas um comentário. A pessoa do Gala. Por favor. Ela fez um comentário, ela falou assim: eu acredito que não termina quando morremos. A alma vai para se tratar e depois volta. Encararmos para tentar resolver tudo que deixamos para trás. Ela fez esse comentário e depois também fez um comentário que acha que fica melhor dizermos que somos lagartos tentando virar borboletas. Gostei! Muito bom! Eu gosto sempre de citar o que dizia a esse respeito a senhora Rada Burnier. Ela contava uma historinha de que a lagarta, antes de morrer, chamou a borboleta para fazer seu último pedido. A borboleta se aproximou perto da lagarta moribunda. E então, aliás, é o contrário, me perdoem, eu já estou trocando tudo. É exatamente o contrário. A borboleta que estava moribunda. Aí ela chamou a lagarta para assisti-la nos seus últimos momentos. E a lagarta foi se arrastando com dificuldade até chegar lá. Então, conversaram dentro do possível. E a borboleta disse: olha, eu tenho uma série de ovinhos aí e eu quero que tu cuide das criaturinhas que são a continuação da minha vida, etc. E apresentou sua preocupação maternal. A lagarta, emocionada, prometeu tudo. E no momento em que, meu Deus, daqui a pouco vai desaparecer a imagem. Bom, mas também a borboleta estava morrendo, então está o momento adequado para vocês entenderem que a borboleta morreu. Tá certo? E aí a lagarta se apavorou. Ela prometeu cuidar das borboletinhas e depois disse que não sabia o que fazer com aqueles ovinhos, que começou a imaginar sair um monte de borboletas voando daqueles ovinhos. E entrou em crise, mas eu que me arrasto pelo chão, como é que vou cuidar das borboletinhas que vão sair daí? E qual não foi sua surpresa quando viu que dos ovinhos da borboleta saíram lagartinhas? Foi só então que ela compreendeu que ela era uma borboleta em formação. Nós somos deuses em treinamento, não sabemos do nosso potencial imortal. Esse é o primeiro passo a ser vencido na nossa ignorância. Bom, além da ignorância, agora eu estou na escuridão, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, eu ainda sobrevivo. O Rogério tem uma pergunta aqui, ele escreveu. Pobre da minha esposa me socorrendo com uma vela. Agora vai ficar romântica a palestra. O Ricardo, o Rogério colocou assim, ó: por que descemos na matéria? Que impulso fez isso? Uma vez que antes disso somos espíritos perfeitos, ao ponto de esquecermos nossas qualidades divinas. Se tu poderias repetir, por quê? Por que descemos na matéria? Que impulso fez isso? Uma vez que antes disso somos espíritos perfeitos, ao ponto de esquecermos nossas qualidades divinas. Olha, essa é uma excelente pergunta, embora seja um atiprashna, não é? Só pode ser respondido no momento da iluminação, não é que não tenha resposta.
Vou tentar aproximar um pouco mais essa vela aqui, que nem eu não estou me vendo. Eu cheguei num estágio de ignorância profunda. Mas a questão fundamental é que, segundo a tradição oriental, e principalmente o Vedanta, a única maneira de, vamos chamar a divindade, Deus ou Paramatma, atrair almas perfeitas para nascer no seu mundo, que ainda está em evolução, seria por meio de uma ilusão. Porque, caso contrário, nós não gostaríamos de descer daquele mundo de esplendor para esse mundo rastejante das lagartas aqui embaixo. Então, nós somos envolvidos por um processo de paixões que está simbolizado no Gênesis por uma maçã, pela serpente, pela sexualidade, todos aqueles mitos. Cada cultura religiosa cria sua própria mitologia para tentar explicar como que um ser que é perfeito se deixa envolver pela ilusão, perde sua pureza original. Mas a verdade é que, em menor escala, e eu vou colocar isso como uma pergunta para todos nós, inclusive para mim, agora essa chama está atraindo mariposas que se jogam no fogo, né? Então, é de se perguntar a elas por que elas se jogam no fogo se elas não sabem que vão se queimar ali. Mas, enfim, estou assistindo à morte das mariposas. Ou serão cupins? Vão comer meus livros, vai ser uma tragédia. Por isso, o meu grande medo é sempre, nas bibliotecas teosóficas, que as traças cheguem no nirvana antes que nós, porque elas não só consomem os livros, como se abastecem da própria teosofia de uma maneira que não há conflito entre o que é lido e o que é vivido, porque a própria sobrevivência delas é aquele consumo. Conclusão. Não é como os teólogos que ou não leem, ou quando leem não põem em prática. A mariposa, principalmente a traça e o cupim, vão direto à essência do assunto. Conclusão, ele pode chegar no nirvana antes de nós. Né? Por que, então, que um ser de esplendor vai descer? Por causa de uma ilusão, de uma paixão. O mito é comparado também, na tradição grega, por um espelho. Vocês devem lembrar do mito de Narciso, que se apaixona por sua própria imagem no espelho d'água, mergulha e se afoga. Mas, claro, como ele era, na verdade, imortal, mesmo que não o soubesse, ele era um deus, ele não pôde morrer. Então, ele se afogou, mas retornou como uma semente da flor do Narciso. Estou sendo atacado por esses seres que querem aparecer na palestra de qualquer jeito. Mas isso é uma das coisas que leva as pessoas a querer aparecer. É um impulso dentro de nós, o chamado ego, que, pelo visto, as mariposas também têm. Daí resulta, aquele ali parece uma traça mesmo, está se arrastando, ele está gostando do meu livro. Isso só indica que eu sou apegado aos livros, né? Mas, seja como for, minha mãe disse que quando eu morrer, eu vou me jogar numa biblioteca, que eu vou virar encosto de biblioteca. Mas, seja como for, vocês entrarem lá na sociedade, vocês sentirem um friozinho na biblioteca, deve ser isso mesmo. Né? Mas, seja como for, alguma coisa fascina o ser, como a mariposa se joga na chama, como o ser humano se joga numa paixão para depois se sentir rejeitado e todas aquelas confusões da adolescência. Mas, pelo menos por algum tempo, ele conseguiu orbitar em algo em torno de si que não era ele mesmo. Conseguiu, por um instante, se apaixonar e colocar o outro. Eu suponho que, se o amor fosse, pelo menos como dizia o Vinícius, que seja eterno enquanto dure, uma paixão meio passageira, mas ainda assim
por algum tempo ele conseguiu, né, orbitar em torno de outro eixo, outro foco, que não o seu próprio ego ou personalidade. Então, para vocês verem como é difícil explicar até a paixão humana, a ilusão de buscar fora o que, na verdade, está dentro dele. Eu poderia colocar a mesma pergunta da própria maneira. Uma criança, né? Minha filha me ensinou como fazer amigos quando tinha 5 anos. Primeiro a gente pergunta qual é teu nome e logo depois se quer brincar comigo. Quer brincar? Então já é amigo. Né? Era uma facilidade fazer amizade na infância, e depois de uma certa idade, alguns acabam completamente isolados do mundo, se sentem abandonados, não conseguem nem fazer amigos, que dirá começar um relacionamento com outros níveis de compromisso. Então, isso vira um problemão, as pessoas se sentem abandonadas. A pergunta é: o que nos fez perder a simplicidade original? Se a alma já era um esplendor no seu próprio mundo, como é que, de repente, ela perdeu isso? Se a criança já era uma felicidade sem motivo, como é que, daqui a pouco, ela virou um adulto rabugento? Então, o que nós perdemos a ponto de Jesus dizer que tínhamos que voltar a ser criancinhas para poder entrar no reino de Deus? Onde foi que nós nos envolvemos na ilusão e perdemos a felicidade simples que uma criança tinha? Então, me perdoem se eu estou devolvendo uma pergunta com a outra, não é para tentar fugir à pergunta, até porque eu já disse que ela só pode ser respondida no momento da iluminação, em que se transcende Maya, ou a raiz da ilusão, ou a ignorância fundamental da nossa verdadeira natureza espiritual. Mas parece que faz parte do projeto divino que, para que a gente possa, uma vez, gerar um universo, nós vamos ter que primeiro fazer parte do universo e aprender todas as funções, executar passo a passo. O sujeito não vira mestre de obra e não deveria ser um engenheiro sem ter conhecido antes a função do servente, do marceneiro, do pedreiro. Senão, o que ele vai fazer lá para comandar aquilo? Não sei se me faço claro com um exemplo. Às vezes, o sujeito é filho ou amigo do chefe, então botam ele lá em cima, no topo, já caiu num paraquedismo hierárquico sem mérito nenhum, e o resultado é um desgoverno completo, porque ele não sabe nem o que é esperado como resultado daquela tarefa. Nós não. Nós vamos passar por todos os estágios evolutivos do mineral, vegetal, animal, até conquistar a condição humana e depois transcendê-la, nos tornar mais do que apenas um ser humano, retornar para a condição divina que nos era original. Há quem pergunte também qual é a diferença entre uma nebulosa e uma galáxia. Bom, na nebulosa, o nome já diz, toda aquela massa de matéria está desorganizada. E na galáxia, de alguma forma, aquilo virou uma obra de arte. Dá para entender que nós temos um potencial criador de nos tornar arte viva e que, por enquanto, nós não sabemos nem usar os instrumentos para talhar nossa própria pedra e virar uma escultura de esplendor. Nós temos que aprender a esculpir a nós mesmos. Isso é autocultura. O mistério do esculpir é que não se acrescenta nada, só se remove o que está atrapalhando. Lili, não sei se tem mais alguma consideração. É só fazer o próprio... eles fizeram mais só um comentário
Mas acho que você acabou, acho que você acabou explicando, porque ele foi colocado assim: como sabemos que somos perfeitos? Aí é que está. Como sabemos se somos perfeitos mesmos? O que é um ser perfeito? Com certeza, um ser feliz. Será que eu preciso explicar para uma pessoa se ela é feliz ou não? Nós buscamos a felicidade. Então, nós, de alguma forma, entendemos que ela é possível. Se nós não buscássemos a felicidade, é porque nós nos consideraríamos incapazes de ser felizes. Então, de onde vem esse anseio pela felicidade? De onde vem esse anseio pelo infinito, que não consegue se satisfazer com coisas passageiras, senão da nossa própria essência? Senão, viveria como um porco ou num estágio bovino, em que bastaria encher o bucho para estar feliz. Mas vocês vão ver que quanto mais o homem conquista, mais ele sente falta do infinito. Isso, para mim, é a maior prova. O ser humano não é um animal apenas, porque senão ele estaria satisfeito com a satisfação das funções fisiológicas. Se o ser humano não fica satisfeito e, às vezes, até entediado com as funções fisiológicas satisfeitas, isso é o grande mistério. Né? Por que o ser humano, se alguns materialistas entendem que é só um animal, não se satisfaz por levar uma vida meramente animal? O que mais ele quer? Então, essa própria pergunta indica que nós somos os tais dos anjos caídos. Nós não estamos satisfeitos apenas com a satisfação da base da pirâmide de Maslow. Quer dizer, basta, para alguns é tudo uma questão só de encher a geladeira. Não é assim. Se fome zero resolvesse todos os problemas da vida, eu não teria audiência. É porque o ser humano quer mais do que apenas comer e dormir. É meio misterioso o que o ser humano busca na vida. Temos que investigar isso. Essa é uma pergunta importante. Pessoas, o maior índice de suicídios do mundo ocorre justamente nos países mais resolvidos economicamente. Não é na África que vocês vão encontrar os suicídios, é na Noruega, na Suécia. Então, aí os índices são assustadores. O pobre não tem tempo para pensar em questões existenciais e ficar entediado, ele tem que sobreviver. Alguns consideram isso uma lástima. Não sei. A maioria dos ganhadores da loteria, se vocês olharem, acabam entediados, drogados e com a vida desregrada, porque o dinheiro entrou muito fácil. Eles não tinham estrutura psicológica para enriquecer de uma hora para outra. Segundo os 40 ganhadores da loteria no Brasil, que Fantástico investigou, 10 anos depois, 39 estavam mais pobres do que antes, que torraram tudo, desgovernaram suas vidas. Se o ser humano não conquista a sua natureza interior, não adianta ele só ficar rico. Ele usa mal a riqueza. Ele fica entediado e começa a buscar estímulos cada vez maiores. Vocês vão ver que esses problemas de tédio e não sei o quê são mais próprios das pessoas que têm abundância. Estou exagerando? Então, por quê? Por que o ser humano tem essa insatisfação quando ele já resolveu todos os problemas? Aí é que começam os problemas a aparecer, porque ele tem um anseio pelo infinito. Nada que ele possa comprar é capaz de saciar a busca do ser humano pelo infinito. Meus queridos, eu também acho que vocês têm direito a descansar, afinal é uma sexta-feira, depois de uma semana de duro trabalho.
E eu sei que a Lili vai nos ajudar depois a convidar todos novamente quando nós definirmos a próxima data em fevereiro. Não sei se a Lili já definiu, eu estou perdido. Nós já temos aqui, Ricardo, mas eu... Ah, que maravilha! A gente organizada é outra coisa. Eu é que sou um problema, não sei nem que dia é hoje. Né? Imagina, deixa... Eu sei, só que deixa eu olhar aqui na agenda também. Hoje você falou dos desafios sobre falar sobre um assunto importante, do lado de cá a tecnologia está do mesmo jeito. Já agradeço várias vezes de não ter caído a nossa gravação. Tem que agradecer. Eu nunca fiz a luz de velas e sob ataque de cupins, mas é uma novidade, mas todo dia se aprende alguma coisa. Olha, aqui por exemplo, meu Deus. Espera aí, Ricardo, já vou olhar aqui. Isso eu tenho que agradecer, que a casa ainda não caiu na minha cabeça. Se tem cupins desse jeito, bom, eu espero que sejam aquelas formigas voadoras, depois eu vou são traças. Aí os livros não vão resistir, eu vou sair com as roupas todas furadas, se é que ainda vai sobrar alguma coisa. Enfim, já dizia Jesus, não é? Não busqueis tesouros na terra, onde as traças roem, os ladrões minam e roubam e a ferrugem consome, mas antes busqueis tesouros nos céus, onde as traças não roem, os ladrões não minam nem roubam e a ferrugem não consome. Eu soube do Nabolda, que era um grande astrólogo, ele viu que ele estava correndo risco de vida, se escondeu em casa, fechou todas as portas e acendeu uma vela. Estava que nem eu. Aí um ladrão entrou e matou ele, quando ele estava com todos os alarmes desligados. Enfim, então a gente pensa que está protegido e aposta na coisa errada. É no espírito que está alguma segurança. Encontraste? Encontrei, dia 4 de fevereiro. Quanto? 4 de fevereiro. 4? 1, 2, 3, 4. Tá bom. Então, estão todos avisados que continua no mesmo bate-canal. Aqui já virou bate-caverna, né? Porque a coisa está quase na escuridão. Vou trazer uma tocha da próxima vez. Quem tem luz própria precisa, Ricardo. Tá ótimo. Tá bom? Muito obrigado pela paciência de todos. Então, mais uma vez. Até dia 4 de fevereiro. Até, Ricardo. Boa noite. Durmam com os anjinhos. Obrigada, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boas férias também, não é? Isso vale a pena. Estou me bronzeando aqui. Isso é ótimo. Eu mando vitamina D. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.